Amados e queridos de Deus Pai, vos saúdo com a paz do Senhor Jesus Cristo. Eu sou o professor Jales Barbosa, diretor e fundador da FATAD, Centro Teológico, fundada em 1º de janeiro de 1984, com um propósito único de formar obreiros para a seara do Senhor Jesus Cristo. E durante este tempo de existência da FATAD, ela formou mais de 2.500 obreiros, pastores, missionários e muitos outros que passaram pelas suas salas de aulas, aprendendo a palavra de Deus na sua essência. Palavra de Deus na sua essência. Continuando o nosso segundo capítulo da história da lei mosaica, nós vamos falar sobre o padrão dos 10 mandamentos. Hoje, por nós, esquecemos que esses mandamentos não são sugestões, nem são recomendações, mas sim estatutos, mandamentos, ordenanças com perpetuidade, são eternos. E nós devemos obedecer ou não obedecer hoje os 10 mandamentos. Agora, Deus diz assim: se me obedecerem, cumprirem a minha aliança e os meus mandamentos e as minhas ordenanças, vocês serão o meu povo. O mundo inteiro é meu, mas vocês serão o meu povo, escolhido por mim. Está lá em Êxodo, capítulo 19, verso 3 e verso 5. Isso foi dado após os 10 mandamentos. Depois pegou o livro da aliança, onde estavam escritos os mandamentos do Senhor, e os leu em alta voz para o povo, e eles disseram: nós obedeceremos a Deus, o Senhor, e faremos tudo o que ele mandar. Êxodo capítulo 24, verso 7. Hoje nós temos uma dificuldade enorme de tratar com os 10 mandamentos ou a lei mosaica. Muitas pessoas tratam os 10 mandamentos da mesma maneira. Eles pensam que Deus, após dar os 10 mandamentos, quis dizer: escolha e obedeça 6 mandamentos entre os 10 mandamentos. Escolha e obedeça 5 mandamentos entre os 10 mandamentos. Porque Jesus, quando perguntaram para ele qual era o maior mandamento, Jesus disse assim: o maior mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. E o segundo maior mandamento é: ame o seu próximo como a si mesmo. Se dividirmos os 5 primeiros mandamentos, os primeiros 5 mandamentos são responsabilidade do homem para com Deus. E o 5º mandamento é o mandamento de transição: honra teu pai e tua mãe para que te vá bem. E os 5 últimos mandamentos são responsabilidade do homem para com o homem. Se você ama a Deus sobre todas as coisas, você obedece os 5 primeiros mandamentos. Se você ama o teu próximo como a si mesmo, você obedece os 5 próximos mandamentos, que são responsabilidades do homem para com o homem. Então, eles pensam que nós não devemos obedecer o 4º mandamento, que é o dia de sábado. Não, dia de sábado era da lei, a lei acabou. Como acabou? Se ela foi dada em estatuto perpétuo. Não há possibilidade dessa lei ter acabado. Mas Jesus veio e acabou com a lei. Não, ele disse que veio cumprir a lei. Cumprir a lei e a promessa da lei, que era do resgate da humanidade dos judeus. Então não tem como isso. Pastor, mas nós vivemos na graça. Tá, mas a graça é muito mais forte e muito mais necessária do que os 10 mandamentos. Porque os 10 mandamentos são leis escritas, ordenadas e observadas. E na graça Jesus disse: você não pode desejar a mulher do próximo. Mas na graça Jesus disse: só de olhar você já está cometendo pecado. Só de pensar você está cometendo pecado. Então a graça, ela tem muito mais rigor do que a lei. E nós não podemos quebrar nenhum dos mandamentos da lei de Deus na graça.
Nós não podemos invocar o nome do Senhor em vão, nós não podemos ter idolatrias, nós não podemos ter ídolos, nós não podemos ter essas coisas, e não podemos matar, não podemos roubar, não podemos defraudar, não podemos desejar, não podemos levantar falso testemunho na graça. Então a lei continua em toda a eficácia, em toda a evidência. Eu não posso escolher 4, 5 ou 6 mandamentos para obedecer. Se nossos méritos positivos forem mais pesados que nossas más imperfeições, então nós esperamos que isso seja suficiente para merecer o favor de Deus e ganhar uma entrada para o céu? Por esta mesma razão, muitos tentam merecer o mérito religioso através de atividades religiosas, como ir à igreja, como ir ao templo, orando, jejuando e dando dinheiro aos pobres, dando dinheiro e fazendo ofertas e mais isso. Esses atos esperançosamente compensam às vezes que desobedeçamos a um dos 10 mandamentos? De forma nenhuma. Contudo, uma leitura honesta dos 10 mandamentos mostra que não foi assim que tais ordenanças foram dadas. As pessoas devem obedecer e guardar todos os mandamentos em todo o tempo. A mera dificuldade disso tem feito com que muitos se rebelam contra os 10 mandamentos. O bastante conhecido escritor ateu Richard e muitos outros escritores e muitos outros cristãos têm atacado os 10 mandamentos pela simples razão. A razão de que nós estamos na graça. E que na graça nós podemos fazer o que queremos. Nós podemos matar, nós podemos roubar, nós podemos adulterar, nós podemos fazer falso testemunho, nós podemos cobiçar as coisas dos outros. Não, em forma nenhuma. Os mandamentos exigem obediência. A graça exige obediência. Se não houver obediência, não haverá fidelidade. Por que Deus então entregou os 10 mandamentos? Pensar que Deus aceita um esforço de 50%, ou que Deus cometeu um erro ao exigir o impossível, entender o errado, o propósito, os 10 mandamentos, que nós temos que obedecer só um, e que Jesus veio e acabou com os 10 mandamentos. Não, agora não precisa de lei, 10 mandamentos. Não, queridos, eu vou falar sobre isso especificamente, detalhadamente, sobre os 613 preceitos da lei judaica. Eu vou falar sobre os 248 mandamentos positivos e os negativos. E vou falar sobre a contextualização dos costumes e das legalizações da lei que não são da lei. Como nós temos uma Constituição, 50% da nossa Constituição ainda não foi interpretada e nem regulamentada. Ela tem a síntese da lei, e na síntese da lei cria-se os intérpretes da lei, e cada intérprete vai dar a sua interpretação a respeito daquele artigo da lei. E a lei judaica, com os seus escribas, seus escritores, começaram a dar interpretações e criar os regulamentos e as interpretações da lei judaica. E são interpretações, são regulamentos da religião judaica. Os 10 mandamentos é a síntese, aí que entra o X da questão. Os mandamentos foram dados para ajudar a identificar o nosso problema e nos localizarmos aonde estamos. Suponha que você tenha caído no chão e que seus braços estejam doendo. E não dá para identificar se você quebrou ou não quebrou o braço. Só para um olhar, às vezes, não dá para perceber, mas você tem que ir ao médico e o médico vai pedir um raio-x. E o raio-x vai olhar o seu braço e vai dizer, ó, trincou, quebrou, tem que engessar, tem que fazer isso, porque ele identificou o problema. Se o osso está quebrado ou não. O raio-x identifica. O raio-x cura o seu braço? Não. O seu braço fica melhor em razão do raio-x? Não.
Seu braço está quebrado, mas agora você sabe que o seu braço está quebrado e que você precisa colocar gesso no braço para que ele seja curado. O raio-x não resolveu o problema, mas expôs o problema de forma que você tenha um tratamento adequado. Os mandamentos revelam o pecado. Desta maneira, os 10 mandamentos foram dados para que um problema profundo dentro de nós pudesse ser revelado. O nosso pecado. E pecado em hebraico, a palavra é avon, iniquidade. É deixar de atingir o alvo. Isso é de sistemática, teologia sistemática. É deixar de atingir o alvo, o propósito. E o propósito estabelecido tem que ser alcançado. Não alcançou, você errou, você deixou de atingir o alvo. E o pecado literalmente fala sobre isso. O alvo que Deus espera de nós, acerca da maneira que tratamos os outros, nós mesmos e Deus. A Bíblia diz, lá do céu o Senhor Deus olha para a humanidade a fim de ver se existe alguém que tenha juízo, se existe uma só pessoa que o adore. Mas todos se desviaram do caminho certo e são igualmente corruptos e errados. Não há mais ninguém que faça o bem, não há nem mesmo uma só pessoa. Salmo 14 fala sobre isso. Todos nós temos esse problema de corrupção interior do pecado. E é muito sério o que Deus diz das nossas boas obras. Ele não espera que cancelemos nossos pecados através das nossas boas obras, que nossos méritos de retidão em observância religiosa ou de auxílio ao próximo são apenas trapo sujo quando nossos pecados estão tremendos e grandes. Mas em vez de reconhecer o nosso problema, tendemos ou a não nos comparar a outros, medindo a nós mesmos contra o padrão errado, nos esforçando ainda mais para obter um mérito religioso ou desistindo e vivendo apenas por prazer. Portanto, Deus nos entregou os 10 mandamentos de maneira que, pois ninguém é aceito por Deus por fazer o que a lei manda, porque a lei faz com que as pessoas saibam que são pecadoras. Lá em Romanos capítulo 3, verso 20. Se examinarmos nossas vidas contra o padrão dos 10 mandamentos, isso seria um olhar como um raio-x, que mostra o problema interno, nosso problema, onde está o defeito, onde está quebrado, onde está a falha. Os 10 mandamentos não consertam o nosso problema, mas revelam o problema claramente, de maneira que aceitamos o remédio que Deus nos forneceu. Aí entra a legislação cerimonial e a interpretação pelo sacrifício, que nós vamos falar muito sobre isso. Serão 5 encontros que nós vamos falar sobre a lei. E aí criou-se o livro de Levítico, que é o regulamento do conserto, da cura. E ele mostra como ir ao médico e como fazer a cura, porque ele regulamenta o sacrifício, as ofertas pelo erro. Identifiquei o erro, identifiquei o pecado, identifiquei a falha, então eu procuro agora o remédio certo, e o livro de Levítico me dá o remédio certo. Aí são as interpretações e as regulamentações da lei judaica, que chegou a 613 preceitos. E os judeus têm que conhecer esses 613 preceitos, porque eles vivem debaixo da legislação judaica, dos 10 mandamentos com a regulamentação. A lei mosaica refere-se à lei de Moisés, que é concebida por Deus, escrita em pedra pelo próprio Deus, pelo dedo de Deus no Monte Sinai, a tábua dos 10 mandamentos. Ela determina um conjunto de obrigações e atitudes para ser obedecidas que resultam no propósito de atingir um único objetivo, o resultado final, tornando assim fatores múltiplos agrupados em uma só unidade. No passado, a lei era atribuída ao agrupamento de várias etimologias com um só propósito. Já hoje em dia, refere-se a qualquer agrupamento de amostras que define um determinado conjunto único.
e é composta de todo o código das leis, formada por 613 disposições, ordens e proibições. Em hebraico, a lei é chamada de Torá, que pode significar lei, como também instrução ou doutrina. O conteúdo da Torá são os 5 livros de Moisés, mas o termo Torá é aplicado igualmente ao Antigo Testamento como um todo. A lei pode ser dividida em 10 mandamentos, que no hebraico são chamados simplesmente de as 10 palavras. Eles regulamentam a relação do ser humano com Deus e com o seu próximo. No Código de Moisés nós encontramos também o livro das alianças, o livro das ordenanças civis e religiosas, que explica detalhadamente o significado dos 10 mandamentos para Israel. E o Código Mosaico ainda contém as leis cerimoniais, que revelam o ministério do santuário, posteriormente no templo, e tratavam também da vida e do serviço dos sacerdotes. Em conjunto com todas essas disposições, ordens e proibições, formam a lei mosaica. No judaísmo ortodoxo, além dessas 613 ordenanças, há ainda as leis do Talmud, a transmissão oral dos preceitos religiosos e jurídicos compilados por escritos entre os séculos III e o século VI depois de Cristo. A Torá e o Talmud são o centro da devoção judaica. No próximo encontro eu vou falar sobre a Torá e o Talmud, vou falar sobre os preceitos 613, a divisão dos 613, como são formados, como devemos obedecer e como devemos seguir em frente. Um grande abraço para você. Fiquem na paz do Senhor Jesus.